Opa, gente, tudo bem? Marcelo Santoni e hoje nós vamos falar, a aula é a respeito de toracotomia na sala de emergência. Obviamente, isso é uma situação de exceção, né? Nós não fazemos isso a todo momento, não podemos fazer isso a todo momento. Seria a última chance daquele doente, daquela vítima, daquela pessoa que teve um determinado trauma. Bom, a primeira coisa é, de vez em quando eu vou olhar para lá. Não liguem, é que eu estou passando os meus slides que vocês estão vendo aí agora. Então, é uma colinha aqui, tá bom? Com relação a primeira coisa a se dizer aqui é que é importante a gente diferenciar toracotomia na sala de emergência de toracotomia, indicações de toracotomia no trauma, ou toracotomia ressuscitativa, ou toracotomia de reanimação, e assim vai, são coisas diferentes. A toracotomia na sala de emergência, o próprio nome diz, ela é feita na sala de emergência. E a outra, que são as indicações, a de reanimação, ela após algumas pequenas manobras e atitudes na sala de emergência, você leva esse paciente para a sala, o centro cirúrgico, o bloco cirúrgico. Então é importante dizer isso aí. Você vai ver adiante que a toracotomia na sala de emergência, ela tem indicações precisas, né? Então, ou seja, não é para sair aí fazendo em todo mundo que você vai estar fazendo uma grande besteira. Bom, de uma forma geral, os traumatórácicos, eles se resolvem em 85% das vezes sem qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Isso é muito bom, porque quando a gente precisa fazer alguma coisa, quanto mais complexo o procedimento, né, no tórax, pior o prognóstico do nosso paciente. Então, isso é um dado importante de você ter. Bom, e qual é a indicação clássica de toracotomia na sala de emergência? É o ferimento penetrante, né, um tiro, uma facada. A clássica é no quadrilátero perigoso de Zidler. Hoje a gente trabalha numa região um pouquinho mais ampla, que o quadrilátero, vocês vão ver na figura a seguir, ele é um pouquinho mais restrito. Então, tanto na parte anterior ou posterior, hoje em dia trabalhamos com a indicação de que entre os mamílios e perimamilar, né, o local do ferimento em que o paciente deve ter, ou posterior interescapular, no qual o paciente chega em AESP, atividade elétrica sem pulso, ou parado. E não pode ser qualquer parado, né? O cara foi encontrado na rua, na casa, tomou uma facada 1 hora atrás, não adianta nada fazer toracotomia. Nisso varia um pouco. A maioria dos serviços indicam a toracotomia até 5 minutos de início de RCP, alguma coisa nesse sentido. Por isso é importante você ter todos esses dados do pré-hospitalar quando você está na sala de emergência para receber esse paciente, tá? E é sempre aquela história, né? Aquela história de, ele estava vindo, ele tomou o tiro, a facada no peito, na região, no quadrilátero, e, ele parou agora no trajeto, o SAMU fala, ou o bombeiro fala. Ou ele parou faz 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo, e chega no hospital. Esse paciente é um candidato à toracotomia na sala de emergência, ok? Bom, esse aí, o que está em vermelho, é o quadrilátero perigoso de Zidler, né? Você vê que ele é um pouco mais restrito e localizado à esquerda. E o outro, que é a área de Sauer-Murder, que é o que a gente mais usa hoje, teoricamente, né? O que a gente mais utiliza. Então, ferimento nessas regiões aí, seguido de parada ou agonizante, né? O paciente está prestes a parar, é a condição para que você execute a toracotomia na sala de emergência, certo? Existe ainda a possibilidade de, se o cara tiver alguma, ainda agonizante, alguma coisa, fazer um FAST na ultrassom e examinar a janela pericárdica, para ver se tem um tamponamento, alguma coisa nesse sentido aí.
Mas a maioria das vezes ele vem parado, né? Então não dá tempo de fazer isso aí. Bom, com relação à técnica, então esqueçam na sala de emergência com toracotomia da esternotomia, abrir o tórax, né? Aqui, esqueçam abrir o osso externo. O tórax a gente abre através de toracotomia anterolateral esquerda, né? Primeiro, a esternotomia ela demora para ser feita, o osso tem que se cortar o osso. E na anterolateral esquerda não. E tem uma visão legal, bacana, tranquila. Quando há necessidade, você pode fazer o clanchal, que a gente fala, ou o capô de fusca, essa incisão que vocês estão vendo aí do lado, né? Ou em asa de barato, parece uma asa de barato, em que a gente vê todo o tórax, né? Também muito mais cruenta, né? Muito mais agressiva e, obviamente, com os resultados, assim, um prognóstico pior quando você precisa fazer isso, né? Então, sempre anterolateral esquerda, né? É o que a gente faz. E o que a gente pode conseguir com isso? Quais são os benefícios? Então, isso aí é muito importante vocês terem em mente, porque não adianta nada abrir o tórax e não saber o que fazer. Então, assim, basicamente são três coisas, né? Na toracotomia de sala de emergência. Primeiro, às vezes, eventualmente, um alívio de um tamponamento cardíaco, em que o cara já chegou parado, não deu tempo de fazer fast, não deu tempo de puncionar, fazer um marfan, uma pericardicentese, você já pode aliviar diretamente, no caso do cara ter parado com ferimento penetrante, né? Como a gente falou naquelas condições. A outra condição é você fazer a massagem cardíaca interna. Isso não significa que todo paciente que parar traumatizado você vai abrir. Lembra, tem que ter aquelas condições que eu já te falei lá. Então ele tomou uma facada, um tiro no peito e parou há pouquíssimos minutos, assim, e chegou para você. Aí esse cara é um cara que você pode abrir. E pode começar a massagem cardíaca interna. Mas o principal é o controle de hemorragia, né? É fechar a torneirinha de sangue. Não adianta nada a gente fazer nada. Ficou até repetir a palavra aqui. Mas não vai adiantar nada se você não fechar a torneira, se você não corrigir o problema que está causando sangramento. Bom, e como é que se faz a pericardiotomia? Isso é uma coisa muito, muito importante vocês saberem. Como você está olhando ali na figura, o pericárdio ele passa na sua face anterior e, obviamente, longitudinal, o nervo frênico. Então, tomar muito cuidado com o nervo frênico, que é facilmente visualizado, entendeu? Então, e isso, a nossa pericardiotomia, ela deve ser feita sempre paralela, né, longitudinal, e nunca assim para evitar a secção do nervo frênico que vai causar paralisia, certo? Então, isso é uma coisa muito importante também. Como que se faz o controle da hemorragia? Então aqui é importante, eu só coloquei para vocês terem uma ideia das coisas que a gente pode fazer, tá? O clampeamento da aorta descendente, obviamente isso aí a gente pode fazer na toracotomia, mas raramente a gente faz na toracotomia de sala de emergência, porque ela não é para ferimentos de coração e grandes vasos, é para sangramentos abaixo da aorta descendente. Então quando o sangramento é incontrolável, então, normalmente, isso a gente faz na toracotomia de reanimação. Assim como o Ilum ou Ilar Twist, que vocês vão ver que é uma inversão do polo pulmonar. Isso a gente faz na toracotomia de reanimação, não na de emergência. A de emergência, você pode clampear o hilo pulmonar, quando você identifica um sangramento vindo dele. Principalmente a cardiorrafia, isso é uma coisa que é uma das principais indicações. E o damage control, que é um shunt, que é uma coisa assim que dificilmente a gente consegue fazer, porque a maioria dos pacientes com uma secção importante desses vasos, eles chegam em óbito, né? Mas é importante você saber que existe. Então, mais para ilustrar essa figura, o Ilar Twist, ou Ilum Twist, ele é isso aqui, né? A gente resseca, corta os ligamentos inferiores, que na verdade é só um desdobramento ali, é só um desdobramento uma reflexão da pleura ali, né? E aí você consegue inverter o pulmão, e com isso a gente torce o hilo pulmonar e faz com que pare o sangramento. Obviamente, isso é para sangramentos de hilo pulmonar, né? Não é para o coração, isso não vai melhorar absolutamente nada o sangramento. Não esquecer, obviamente, das drenagens, né?
Então, o dreno aí, normalmente a gente pode deixar dois drenos, um anterior e um posterior, tem gente que deixa um só, e eventualmente um dreno na região pericárdica também, nos casos em que você quiser, de alguma forma, a sua pericardiotomia não foi tão ampla, alguma coisa assim, que você não queira que ele tampone novamente, então você pode deixar ali também. Tá joia? Bom, quais são os fatores prognósticos também? Bom, o fator prognóstico aí no caso é quanto tempo o cara ficou parado. Igual eu te falei, o cara ficou parado 1 hora esperando a ambulância, alguma coisa, não vai adiantar, né? Ó, o número aí que a maioria das pessoas trabalha é entre 3 e 5 minutos parado. A atuação do pré-hospitalar vai fazer muita diferença. Se o cara foi trazido pela polícia ou foi trazido por populares, né, vai ser mais difícil ele sair. Por quê? Porque no pré-hospitalar o cara já vem entubado, no caso do SAMU, ou no caso até dos bombeiros, eles vêm fazendo a compressão torácica, né? O melhor seria, no caso, o SAMU, por conta de que pode vir entubado, com acesso venoso, comprimindo e tudo mais, certo? O FAB, né, o ferimento por arma branca, ele tem um prognóstico muito melhor, porque tem uma capacidade destrutiva muito menor, né, o ferimento por arma branca. E já o ferimento por arma de fogo, o FAF ou FPAF, ele já tem algo mais difícil aí, por conta de que, na realidade, é muita energia trocada numa região muito pequena. Então, geralmente, é mais grave e mais difícil de se tirar. Certo, senhores? Não se preocupem, vocês vão fazer esse procedimento lá com a gente. Falar assim parece tudo muito complicado, lá é tudo feito muito rápido. Ok? Um abraço e continuem assistindo às aulas.